meus amigos, se a gente puder resumir esse pós-jogo em uma frase, seria: saímos no lucro, tá? Saímos no lucro. Pós-jogo, Clube do Remo, Chapecoense, né? Chapecoense, Clube do Remo, o jogo foi lá na Arena Chapecó. 1-1, né? Placar de 1-1, e saiu barato pro Leão, tá? Saiu barato pro Leão, o Remo não fez um bom jogo, tá? Um jogo que teve de um tudo no último terço, porque muitas lesões, né? Cartão vermelho, uma entrada faltosa ali, muito forte, né? E Chapecoense ficou com -1 naquele final, o que favoreceu o Clube do Remo, tivemos essa sorte, mas a verdade é que o jogo como um todo, o maior destaque da partida, mais uma vez, foi o grande Marcelo Rangel, que, enfim, vem mostrando por que é titular absoluto do Remo, um goleiro que, enfim, honra o manto azulino, né? Mantendo a tradição, né, que já vem de tanto tempo, né? O Vinícius, que passou tanto tempo aí envergando, né, essa camisa número 1 da titularidade do Clube do Remo, embora o Rangel vista número 88, né? Mas a verdade é que ele foi mais uma vez o grande nome do Remo. Por um lado, que bom mérito para ele, mas infelizmente, a gente tem que falar que é infelizmente, porque isso significa que o Remo tem grandes dificuldades, né, gente? O Leão, que, a meu ver, entrou mal escalado, tá? E isso vem sendo um problema que já vem se tornando muito comum. E a gente que fez uma semana de treinamento onde a torcida azulina como um todo ficou até esperançosa, né, de pensar que o Remo poderia vir, apesar das ausências sentidas de Reinaldo e Pedro Rocha. Viseu, que também está no DM, mas a gente, enfim, não pode falar que sente falta dele pelo fato da má fase, que a gente sabe bem que está muito difícil. O cara que saiu xingado no último jogo contra o Cuiabá. Mas as ausências de Pedro Rocha e Reinaldo sentidas, sim. Mas a verdade é que a torcida azulina se encheu de esperança ao longo da semana, porque era uma incógnita como seria essa escalação do Remo, né? E a gente ouviu pela imprensa, né, que houve o teste de vários jogadores inclusive que chegaram nessa semana no Clube do Remo e já estão aptos aí. O Cantígio, inclusive, até estreou aí. Mas a verdade é que nós acabamos frustrados quando foi divulgada a escalação inicial, porque é aquela coisa, né, meus amigos, do que adianta chegar jogador que vem bem, que, enfim, que tem aí, a gente tem esperança de que dê uma dinâmica maior para o nosso meio campo, se esses jogadores eles não são escalados. Mais uma vez o Remo entrou com aquela mesmice de sempre, Pedro Castro, né, que, enfim, eu não entendo porque o Pedro Castro se mantém na titularidade do Remo. O Antônio Oliveira, que tem melhores opções a meu ver. Adailton, mais uma vez, entrou como titular. Para mim, o Adailton é jogador de segundo tempo, tá? E é só aquela coisa, aquele jogador de força, de explosão, para entrar lá nos 20, 25 minutos do segundo tempo. Não justifica para mim também a escalação dele como titular, tá? E enquanto o Clube do Remo, gente, não ganhar esse meio de campo, o Clube do Remo vai sofrer na mão de qualquer um. Principalmente fora de casa, que são jogos mais agudos em que a gente sofre mais pressão. Porque os adversários têm a obrigação de tomar a iniciativa da partida e têm a obrigação de fazer 3 pontos dentro da sua casa. Então, gente, enquanto o Remo for escalado com essa teimosia, tá, de manter a mesma coisa de sempre, a gente vai continuar sofrendo, tá? E a gente vai continuar desperdiçando pontos, tá bom? Acho que o gol do Luan salvador ali no final, o Luan foi um dos poucos jogadores de linha que eu achei que hoje realmente assim jogaram até com bastante lucidez. Acho que o Marcelinho ainda não voltou 100% ao seu melhor futebol. Sávio hoje muito abaixo, acho que errou muita coisa.
Acho que a dupla de zaga, o Klaus, enfim, acabou saindo ali lesionado, né, mais uma vez, né, e o Kaique, acho que, enfim, acho que o sistema defensivo do Remo como um todo hoje foi, assim, muito abaixo, tá? A gente pegou muitas bolas, assim, nas costas, principalmente dos laterais. O Rangel, se não fosse o Rangel, gente, repito, a gente tinha tido, enfim, levado mais gols com toda certeza, principalmente no primeiro tempo. Quando eles fizeram o gol no inicinho do segundo tempo, eles já mereciam ter feito outros gols, tá? Então me preocupa, tá, gente? Eu tô preocupada com esse futuro, esses próximos jogos que serão contra adversários diretos por essa briga pelo G4. E no fim da história a gente saiu mesmo no lucro, tá? Com esse empate lá. A gente saiu mesmo no lucro. As circunstâncias do jogo acabaram favorecendo o Remo no final, tá? Então tô preocupada. Tô preocupada porque a gente tem um treinador aí que parece que insiste em algo que não é o melhor pro Remo, tá? Que não traz realmente uma... como é que posso dizer? Não é... A gente vê claramente, tá? Que não é a melhor formação. Não é a melhor formação e a gente sofre com isso. Enquanto o Clube do Remo não jogar ganhando esse meio de campo e tendo mais controle no meio de campo, qualquer jogo que a gente faça, a gente vai ter dificuldades, tá? Então, alguém tem que cobrar esse treinador, gente. Alguém tem que cobrar isso aí, alguém tem que fazer essa cobrança, tá? Porque, enfim, não entendi porque ele tirou o Jaderson, tá? E manteve o Pedro Castro lá. Mas a verdade é que o Clube do Remo só melhorou um pouco quando já estava no desespero e foi favorecido pela expulsão, tá? Do jogador da Chapecoense. E, enfim, gente, tá? Saímos no lucro. A verdade é essa, a moral é essa, tá bom? Seguimos, tá? E vamos em frente, esperando que aí o Clube do Remo ele consiga se acertar, tá bom? Um abraço, saudações azulinas.